Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67. O texto diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, o nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nós vamos orar, vamos rogar que o Senhor fale ao nosso coração pela sua mensagem. Vamos orar também para que Deus continue nos abençoando na entrega da mensagem. Como a igreja sabe, já tem algum tempo que eu estou lutando com a minha voz, e a agenda do pastor ela é organizada com um ano de antecedência. Então, para 2015, por exemplo, já está tudo fechado, né? Os cursos, viagens, congressos. Amanhã, essa madrugada, eu tenho que viajar para Campinas, de Campinas para Uberlândia, de Uberlândia vou pegar um carro, vão me levar para Patrocínio. Eu vou dar 16 horas de aula amanhã. Depois saio de madrugada de lá, pego o avião de volta, carro para Uberlândia, Uberlândia, Campinas, Campinas, volto para o Rio, para terça-feira à tarde chegar aqui a tempo da reunião do presbitério, onde eu também tenho que falar. Então, vamos orar para que Deus dê voz, para pregar e para cumprir essa agenda, né, que já estava marcada há tanto tempo, não tem jeito de mudar. Então, vamos orar. Deus, muito obrigado pelo privilégio de te servir, e que o Senhor nos fale pela obra do teu Santo Espírito, e que o Senhor me capacite para que eu consiga entregar essa mensagem e tantas outras que o Senhor assim deseja. Nós oramos agradecidos pelo privilégio de termos acesso à tua palavra. Oramos rogando que essa palavra nos edifique, nos console e exorte, pois fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de Lucas 1, a partir do verso 67, vai dizer: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo... Existem pessoas que passam anos e anos numa caminhada espiritual, mas não experimentam nada de sobrenatural. Anos e anos numa caminhada espiritual sem ter uma grande experiência sobrenatural. A vida espiritual, a presença de Deus, o conforto de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, ela apenas é um rito litúrgico, mas não algo no qual a pessoa pode dizer: sim, eu experimento e tenho certeza que Deus não é mudo, mas é interativo. Deus está interagindo na minha existência, na minha jornada, na minha caminhada de fé. Então existe a possibilidade de alguém viver uma vida de fé religiosa sem ter uma grande experiência espiritual, transformadora, sobrenatural com Deus. Fazer da sua espiritualidade apenas um conjunto de liturgias vazias e frias, sem experimentar o aquecimento que vem da obra
especial do Espírito Santo. Volto para o capítulo 1 aí no comecinho do Evangelho de Lucas, e você vai descobrir que Zacarias era um sacerdote. Versículo 8 do capítulo 1. Dê uma olhada aí. Diz que ele estava diante de Deus exercendo o seu sacerdócio na ordem do turno que lhe coube por sorte. Olha o versículo 8. Estão vendo aí? Por que disso? Os sacerdotes, eram tantos sacerdotes em Jerusalém, no templo, que eu vou te dar um número, eram 20.000, um pouco mais. Então, para ministrar, era necessário lançar sorte para saber quem iria ministrar, principalmente esse ato do incenso que está agora na mão de Zacarias. Então, era possível que um sacerdote passasse a vida inteira sem ter a oportunidade de ministrar no templo. Olha que coisa espetacular isso. Quando ele tem essa oportunidade, ele está cheio de alegria. Mas também Zacarias tem um momento difícil na sua vida particular, porque ele já está idoso, a mulher dele também, e eles não tiveram filhos. E ele entra para o templo em oração com essa questão particular dentro da sua alma, mas também levando ali a oração do povo, como lhe cumpria fazê-lo como sacerdote no seu turno. E é interessante que provavelmente Zacarias foi o sacerdote do turno da tarde, porque o incenso era queimado no começo da manhã e no final da tarde, e diz o texto que era isso que ele estava fazendo, e diz o texto que as pessoas estavam esperando que ele saísse, então só esperava quem saía para receber uma oração do sacerdote, aqueles que estavam no final da tarde, esperando que no final desse turno, esta oração especial acontecesse. Então é provavelmente nesse horário que acontece essa grande experiência na vida de Zacarias. O que foi que aconteceu na vida de Zacarias de maneira tão especial? Diz o texto que Zacarias está ali, capítulo 1, a partir do verso 8, e segundo o versículo 9 em diante, ele está diante do Senhor no templo, preparando tudo aquilo que havia como ato litúrgico ser preparado. Um anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor aparece e ele se assusta com a presença do anjo. E diz o texto que ao se assustar com a presença do anjo, o anjo diz para ele: eu sou Gabriel, que venho trazer uma mensagem. A sua mulher vai ficar grávida de um profeta, que é João Batista, e ele vai preparar o caminho do Salvador. Zacarias fica tão impressionado com aquilo, e ele diz: eu sou velho, minha esposa também, como é que isso vai acontecer? E o anjo diz: por que você está duvidando? Vai ficar mudo, e não vai ter mais voz, nem para pregar na igreja da Gávea. E aí isso acontece. Mas você vai chamar o seu filho de João, e ele sai, e o povo quer receber a oração dele, mas não consegue porque ele está mudo. E ele, por sinais, tenta contar para o povo o que havia acontecido. E o povo, então, diz o texto, capítulo 1, chega à conclusão que ele tinha tido uma grande experiência sobrenatural. E é sobre isso que nós vamos falar. É sobre o momento em que um sacerdote é transformado em profeta. É o momento em que um ato religioso é transformado no encontro com Deus. E é isso que nós precisamos na nossa jornada. Nós precisamos transformar atos religiosos em encontro com Deus. Nós precisamos experimentar o sacerdote sendo transformado em profeta. Porque o sacerdote está para cumprir um ato litúrgico, mas o profeta traz a palavra de Deus. O religioso está ali para cumprir uma agenda religiosa, mas aquele que tem experiência com Deus vai testemunhar a ação maravilhosa do Senhor, aquecendo pela obra do Espírito Santo a sua vida e a certeza de que Deus está dirigindo a sua jornada. Isso que acontece aqui. Daí, Zacarias, experimentando isso, faz o seu cântico. Agora vamos lá para o versículo 67. E o cântico de Zacarias começa cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que percebemos nesse cântico, que entra para a história da teologia como o cântico Benedictus, que é o sentido da palavra bendito, versículo 68, o cântico começa com a palavra bendito. E no latim, bendito é benedictus. Então, na teologia, nós chamamos esse cântico de Benedictus. Como o Magnificat de Maria, esse aqui é o Benedictus de Zacarias. E essa palavra vem do latim bendito. Ele começa isso porque ele foi transformado de um sacerdote litúrgico num profeta com uma mensagem nova, que vem
diretamente do trono da graça de Deus. Diz o versículo 67 que o sacerdote tem que cumprir leis, ordenanças. Diz a história que o sacerdote estava tremendamente ligado a grupos religiosos que faziam a sua jornada de braços dados com a política local. Diz a história que esses sacerdotes, tão entrelaçados estavam com a política, que chegaram ao ponto de, anos depois, condenar o próprio Senhor Jesus Cristo à morte, porque Jesus Cristo não tinha entrado na roda da fortuna e da propina da época. Então eles condenaram ele à morte. E diz a história e a teologia que os sacerdotes então estavam tão entranhados que eles não tinham mais experiência com Deus. Eles apenas cumpriam passos de uma liturgia vazia, mas eles não tinham encontro transformador com o Senhor. Mas quando esse sacerdote é transformado em profeta, ele mesmo sem voz comunica um grande ato de experiência de Deus na sua vida. Porque enquanto cabe ao sacerdote guardar um rito, cabe ao profeta trazer a mensagem que Deus encheu o seu coração. E é interessante porque desde o Antigo Testamento, entrando pelo Novo Testamento e ao longo de toda a história da igreja, nunca se desassocia a vida e as dificuldades particulares do profeta à sua mensagem. Deus sempre usa uma coisa para atrelar a sua vontade à mensagem que ele deseja ao seu povo. Então você tem um profeta no Antigo Testamento que se casa com uma prostituta. Deus manda para falar sobre o quê? Sobre a prostituição espiritual do povo de Israel. Mas para que a mensagem tenha sentido, é necessário que o profeta tenha que se casar com uma prostituta. Olha que loucura. E é interessante que ela é tão rebelde, essa mulher, a mulher de Osés, que ela tem que, mesmo casada, ela sai de casa e continua a sua vida de prostituição. E aí o Senhor diz para o profeta Osés: vai lá e busca a sua esposa. Mas ela está no prostíbulo, ela escolheu voltar para lá. Vai lá e busca ela. Porque essa é a mensagem que eu quero dizer para o meu povo, que mesmo que eles se prostituam espiritualmente, eu ainda assim os amo e vou resgatá-los. E assim ao longo de toda a jornada, não é diferente agora em Zacarias. Por que Zacarias fica mudo? Simples, porque ele duvidou da mensagem de Gabriel. Não, porque isso era um símbolo de uma religiosidade muda, que não tinha nada para comunicar ao povo, nenhuma mensagem que pudesse tocar o coração daquele povo. Mas agora o Senhor tem uma mensagem. Ele vai usar o profeta transformado pela graça de Deus. E Zacarias então passa a obedecer, não mais a um rito litúrgico, mas a uma orientação divina. Porque do versículo 59 ao 64, quando perguntam para ele como é que vai chamar o seu filho, eles dizem: vai chamar Zacarias? Ele diz com o dedinho: E eles perguntam: como vai chamar seu filho? Ele escreve: João, porque essa era a mensagem de Gabriel. Agora ele tem uma mensagem fresquinha, vindo do trono da graça de Deus. Até a escolha do nome de uma pessoa, ele tem uma opinião vinda do Senhor para isso. Mas sabe por quê? Olha o que diz o versículo 67. Porque Zacarias está cheio do Espírito Santo. Não é mais um homem cheio de dúvidas, cheio de dores, cheio de ansiedade, cheio de projetos frustrados. Ele agora é um homem cheio do Espírito Santo. Essa palavra cheio aqui é uma palavra interessantíssima, porque é uma palavra que está num tempo do verbo auristo, passivo no grego, que a palavra é pleste. Se você ler só o epleste, você vai achar interessante já o fato que está no auristo. Por quê? Porque o auristo, ele descreve uma ação que vai produzir necessariamente um resultado. Ou seja, alguém cheio do Espírito Santo é uma ação de Deus, passivo. Quer dizer, Deus é que encheu, que vai produzir um resultado. E essa palavra, ela vem de pimpleme, que significa estar completamente tomado, totalmente envolvido naquilo que Deus tem para você. É diferente do fanatismo. O fanatismo não é algo que vem de Deus. Esse cheio do Espírito Santo é uma convicção interior. É a certeza de que Deus está na direção de todo o processo, que Deus está no controle da nossa história. E aí esse homem cheio daquilo que é graça de Deus, cheio do Espírito Santo,
diz o texto que ele agora começa a profetizar. Agora ele fala, o seu tempo de ficar mudo acabou. E o que ele diz? Ele diz que o Senhor tem algo maravilhoso para o seu povo. Olha o que diz o versículo 68. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Agora ele usa a palavra visitou. A certeza do sacerdote é tomada pela convicção do profeta. O sacerdote falava: se eu cumprir todos os ritos litúrgicos do templo, Deus se agradará. O profeta diz: Deus está aqui, Ele está nos visitando. É diferente. Essa palavra visitar aqui, também a gente sabe que foi escrito no grego, né, o Novo Testamento, ela tem a ver com uma visita amigável. Existe visita e visita, né? Ninguém quer receber a visita de um oficial de justiça, porque essa não é uma visita amigável. Mas você quer receber a visita de um familiar querido, você quer receber a visita de um amigo querido. Essa é a palavra usada aqui. Ele diz: Deus visitou. Ele usa uma palavra de maneira intencional. Visitou de maneira amigável o seu povo. Visitou trazendo uma mensagem. E ele diz que essa liturgia toda repetitiva, do versículo 8, 9, 12, lá do capítulo 1, é agora transformada pela certeza de que Deus está aqui. Olha o verso 68. O que essa visita fez? Essa visita veio para transformar o lugar. Não é uma visita que entra e sai sem deixar marcas. Existem visitas que entram na nossa casa e saem da nossa casa, foi bom, mas foi bom. Mas existem visitas que são transformadoras. Não tem coisa melhor. Uma das grandes experiências do pastorado é a alegria da visita. Eu me lembro de visitar uma pessoa muito enferma, e um casal, já idoso, e eu me lembro de ter entrado no quarto. Havia se internado há uns 2 dias, e eu fui lá visitá-lo nesse 3º dia, e era a primeira vez que eu ia visitá-lo. Quando eu cheguei no quarto, o quarto todo escuro, abafado, aquele calor, e era 10 horas da manhã, um dia ensolarado. Eu entrei, olhei aquilo, e eu sabia que ele não precisava ficar daquele jeito, porque era uma cirurgia ortopédica, não tinha nada a ver com dor de cabeça, qualquer outra coisa. Eu disse: você tem que ficar nesse quarto escuro? Ô pastor, não. Aí eu, com licença, fui na cortina, e abri a cortina, e aquela luz entrou no quarto. Ele chegou a se ajeitar assim na cama, a esposa levantou assim, olhou: olha que bonito. E o lugar foi transformado por aquela luz natural, entrando naquele quarto. E eles começaram a rir, estavam deprimidos, começaram a rir. Nós começamos a contar algumas histórias, e falamos da palavra de Deus, e ali oramos, e ali cantamos. E uma enfermeira entrou, e quando a enfermeira entrou, olhou e falou: o que aconteceu nesse quarto? Eu falei: vou tomar uma bronca, né? Ela disse: que beleza, tem 2 dias que eu estou querendo abrir essa janela, abrir essa cortina, que maravilha. E eles riram: o pastor chegou e abriu. Ai pastor, que bom, que bom que o senhor fez isso, estou vendo que agora vocês estão mais alegres, e é gostosa, uma visita transformadora. Eu já tive visitas transformadoras, e você também, né? Nunca me esqueço da visita transformadora de 2 crianças pequenas, que transformaram a minha casa, quebraram quadros, sofá, vasos. Que transformação maravilhosa, nunca vou me esquecer dessa visita, nem Cris, graças a Deus, né? Maravilha, uma visita transformadora, transforma o ambiente. Aquele ambiente organizado fica desorganizado rapidamente, né? São visitas que nos marcam. Essa é a palavra usada aqui, uma visita amigável que deixa uma marca. Zacarias diz: Deus veio visitar o seu povo. Nunca nos esqueceremos dessa visita, nunca mais. Versículo 68. Essa visita nos redimiu com plena e poderosa salvação. Ele abre a visita no versículo 68 e vai para o 69, afirmando que esta plena e poderosa salvação veio e foi levantada por Deus no nosso meio.
Agora, meus queridos, isso aqui é interessantíssimo, essa expressão plena e poderosa, porque ela não tem na língua original. No original, quando você lê assim. Eu vou traduzir direto do grego, olha que loucura. Versículo 69. E levantou o chifre da salvação. A palavra keros. Como é que é, pastor? Isso mesmo. Aqui no grego não aparece a palavra plena e poderosa, aparece a palavra chifre. Por quê? Esse faz parte do quebra-cabeça teológico. Porque tem a ver com os chifres lá da revelação do Apocalipse, que estão ligados à revelação poderosa do Messias, que domina sobre todas as coisas. Quem lia isso aqui em Lucas, entendia que significava poder natural de quem pode manifestar o seu domínio. Quem lia naquela época entendia isso. Mas os nossos tradutores para a língua portuguesa, graças a Deus, traduziram como plena e poderosa. Porque se fosse traduzir direto chifre, ia dar uma confusão daquelas. Então, o texto vai dizer que essa salvação foi levantada por Deus, que encheu esse homem no Espírito Santo, para trazer essa mensagem para todos nós, de maneira poderosa. Agora, olha o versículo 70. Quais são as características dessa salvação? Ela foi prometida no passado. Versículo 71. Ela traz a libertação no presente. Versículo 74. Ela nos dá a adoração no futuro. A salvação em Cristo Jesus. Versículo 70. Ela vem cumprir aquilo que foi prometido. Deus prometeu. O profeta agora pode dizer: Deus prometeu. Nós temos experiência com um Deus que promete e cumpre. Prometeu no passado, cumpre no presente. E o que ele cumpre? Até a libertação da ação dos inimigos sobre nós. Eles não têm poder sobre nós, porque Deus prometeu que iria nos livrar, e Ele nos livra no presente. E a nossa adoração então ela é completa, porque o Deus que prometeu no passado, que cumpre no presente, também garante o nosso futuro. Por isso que ela é plena e poderosa. E Zacarias então começa a dizer isso, a bendizer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque essa é a minha experiência com o Senhor. Não é mais um rito litúrgico vazio. Eu tenho uma mensagem do Deus que falou no passado, cumpre no presente e aponta para o futuro. Uma mensagem completa. Nada escapa ao seu poder. E aí, versículo 76, ele vai levantar esse profeta para dizer que ele, João Batista, vai anunciar o menino que será chamado o profeta do Altíssimo. O profeta Zacarias, que espera o seu filho como profeta, anuncia o profeta Jesus Cristo. Jesus Cristo teve 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. O profeta maior é Jesus Cristo. Mas ele nos chama a vivermos um ministério profético, porque a palavra profeta significa proclamador da verdade revelada de Deus, que é a Bíblia. Então, quando eu prego, eu sou profeta, porque eu estou proclamando a palavra revelada de Deus. Tem gente que acha que profecia tem a ver com visão. O número da Mega Sena de fim de ano será? Querem saber? 2. Não vou dizer o resto. Vou guardar para mim. Tem gente que acha que profecia é isso. A palavra profeteia significa revelar a palavra de Deus, proclamar a palavra revelada de Deus. Revelação visionária e profética é outra coisa, completamente diferente. Quando Deus usava os seus profetas para completar essa revelação, que já está agora diante de todos nós, completa. E aí o Senhor diz que esse profeta, esse Jesus, o menino, vai mudar toda a nossa história. Por quê? Porque ele vai anunciar de maneira completa aquilo, versículo 77, que nos dará conhecimento. Versículo 78, graça. Versículo 79, vai iluminar o nosso caminho. Versículo 79, vai nos dirigir. Meus queridos, o que a gente leva para casa? Nós não fomos chamados para repetir atos litúrgicos vazios. Nós fomos chamados para ter a experiência de Zacarias. Sabe aonde Zacarias teve a experiência
sobrenatural do anjo trazendo a mensagem de Deus? Vocês se lembram do lugar? Capítulo 1, versículo 8 e 9. No templo. No templo. É no templo que Deus se revela. É no templo que Deus fala. É no templo, ali, apesar de todos os atos litúrgicos, que Deus manifesta a sua graça e transforma um sacerdote frio, cheio de tristeza e preocupação com a sua vida particular, num profeta, mudo por um tempo, mas que quando abre a boca para falar, bendiz o nome do Deus Todo-Poderoso. Daí, nós precisamos aprender com Zacarias e experimentar o fato de que Deus continua transformando os sacerdotes em profetas, que Deus continua visitando o seu povo e que Deus continua salvando pessoas. E ao experimentarmos essa maravilha que começou em nós pela obra do Espírito Santo, possamos também ser proclamadores dessa transformação na vida de outras pessoas. Não guardar essa experiência de maneira egocêntrica, egoísta, no nosso bolso, no nosso coração, dizendo assim: eu tive uma experiência com Deus, um dia Deus me iluminou, eu passei a entender todas as coisas que Deus gostaria que eu entendesse, eu agora leio a Bíblia e Deus fala ao meu coração, o Espírito Santo aquece a minha vida, eu canto louvores e eu louvo a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor e sentir o Deus vivo permeando os nossos corações. O Senhor diz: não guarde isso para você, transmita, seja um profeta, proclame a palavra, anuncie às pessoas que religiosidade não é um conjunto litúrgico frio, mas uma experiência com Deus que interage, que ouve a nossa oração, que responde a nossa oração, que nos guia, ilumina o caminho e nos abençoa. Como é bom viver o Deus que nos visita sempre, todos os dias. Como é bom viver assim. Que o Senhor nos visite todos os dias. Amém? Vamos orar. O anjo diz a Zacarias: Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Eu queria que você colocasse agora a sua oração diante de Deus. E no templo o anjo diz: Zacarias, Deus ouviu a sua oração. A resposta da oração foi tão maravilhosa que Zacarias chegou a duvidar dela. Mas diga para Deus aí na sua oração que você não duvida, que Deus pode fazer o milagre que você tanto espera, que Deus pode te dar a alegria de experimentar a paz, o amor, a alegria que excede todo o entendimento. Ore e diga para Deus o que você quer dizer. Todo aquele que me buscar, se humilhar, eu responderei. Isso não é palavra de homem algum, é promessa de Deus. Isso não é um dogma religioso, é promessa de Deus. Então ore, peça, creia, experimente Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, que agora ministra ao seu coração, e que assim como na vida de Zacarias, também deseja encher a sua vida, para que você fique cheio do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, somos fracos, o Senhor forte, somos temporais, o Senhor eterno, somos pecadores, o Senhor santo. Somos, ó Deus,
servos dobrados na tua presença nesse momento, com as nossas almas curvadas diante do Senhor, e em oração queremos consagrar a Ti aquilo que está no fundo de nossa alma, e rogar que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos dê a experiência de sentirmos o Teu Santo Espírito em nós, nos visitando como esta visita amigável, e enchendo o nosso ser da plenitude de Tua presença. Ó Deus, que esta semana seja muito especial, cheia de alegria, para que possamos testemunhar, proclamar que o Senhor não é Deus mudo, mas o Senhor é Deus que interage, o Senhor é Deus que fala, que visita, que cuida, que ama, e por isso somos imensamente gratos a Ti, e oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.